Oi, gente. Pois é, mais uma série de declarações completamente inaceitáveis do Bolsonaro, né? Inclusive, algumas delas trazendo um elemento claramente de megalomania, né? Acreditando que é um estadista em termos mundiais, porque ele disse que ele teve uma atuação ímpar durante a pandemia, né? É, realmente foi diferente da maioria do resto do mundo que não considerou uma gripezinha, né? E a maioria dos países europeus não tem a quantidade de mortes per capita que o Brasil tem, e também países latino-americanos estão com níveis muito melhores do que os nossos, né? Mas além disso, ele disse que quer, entre aspas, matar as ONGs da Amazônia e desenvolver a região com dinheiro estrangeiro. Desenvolver a região com dinheiro estrangeiro é código para vamos entregar as riquezas naturais do Brasil, né? Ele voltou a defender a tal da política ambiental durante uma live realizada na quinta-feira, né? E criticou duramente as ONGs. Ele falou ainda que o aumento de terras indígenas e quilombolas prejudica o agronegócio. Quer dizer, é um verdadeiro combo, né? É, ele resolveu atacar as ONGs, resolveu atacar os indígenas e os quilombolas, defender a sua atuação durante a pandemia e ainda por cima defendeu o agronegócio, né? É tudo ao mesmo tempo, né? Vocês sabem, olha só o que ele disse. Vocês sabem que ONG não tem vez comigo. Boto para quebrar com esse pessoal. Não consigo matar esse câncer chamado ONG, disse Bolsonaro a comentar sobre um programa lançado pelo Ministério do Meio Ambiente que prevê a adoção de parques por empresas com investimentos de 10 euros por hectare. Ele ainda afirmou que cogita desenvolver a Amazônia com investimento estrangeiro, reforçando a polêmica declaração que aparece em documentos sobre o Fórum Econômico Mundial de Davos. Se tivermos que desenvolver a Amazônia com capital estrangeiro, virá de países que têm compromisso com a democracia e a liberdade. Quem vai decidir sou eu. Vamos descompactar aqui. Primeiro, desenvolver a Amazônia com investimento estrangeiro e entrega das nossas riquezas, né? E ele dizer quem vai decidir sou eu, alguém tem que avisar para o Bolsonaro, ele está com a crise de megalomania, que ele não é rei, ele é presidente. E presidente não toma essas decisões de forma completamente monocrática necessariamente. Isso daí envolve negociação, isso daí envolve, enfim, ele tem realmente muito poder em relação à relação do Brasil com outros países, nas relações exteriores, o presidente realmente tem muita autonomia, mas quando se trata da Amazônia, quando se trata das riquezas naturais do Brasil, questões legais, questões jurídicas podem entrar em jogo e podem limitar, sim, o poder do presidente. O poder do presidente tem limites, viu, Bolsonaro? O presidente voltou a afirmar que sofreu pressão durante a Assembleia Geral das Nações Unidas para aumentar as áreas de reservas ambientais e atacou indígenas quilombolas. Olha só o que ele disse. Na ONU, queriam que os territórios indígenas passassem de 14% para 20%. Já imaginou mais reservas, mais quilombolas, mais APAs, aumentando os parques nacionais? O Brasil não aguenta, acaba com o agronegócio. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Rapaz, tem umas fotos, umas imagens assim de satélite mostrando a Amazônia queimando, e eu acho que não entra muito nessa coisa de preservar o meio ambiente, não. E vale lembrar que quando avisos vieram em relação a problemas na Amazônia, o que Bolsonaro fez foi criticar o responsável e depois forçar a saída dele, né, da organização que fazia a checagem, né, desses dados. Enfim. E aí ele minimizou as queimadas nessa live recente, né? Ele disse: muitas vezes o proprietário está fazendo uma fogueira de São João e vai para o satélite como fogo de incêndio. Gente, ele dizer que eu não sei se eu rio, um fogueiro de São João para o satélite como fogo de incêndio, é, para ele deve estar de brincadeira, não é possível. Em outro momento, ele insinuou que o ex-ministro Mandetta estaria envolvido em um suposto esquema de superfaturamento de respiradores. Ou seja, ele realizou uma acusação sobre o Mandetta que, se ele não puder provar, vai caracterizar calúnia. Ele disse: vocês lembram de um ministro nosso que virou marqueteiro da Globo, Mandetta? Citou por nome, né?
O que ele falava? Fica em casa e quando faltar ar, você vai para o hospital para ser entubado. Para ser entubado precisa do quê? Respirador. Então vamos comprar rapidinho um respirador pagando 200 mil no que custa 30 mil reais. Essa é uma acusação gravíssima que ele faz sobre o Mandetta, de que o Mandetta estaria envolvido no esquema de corrupção envolvendo respiradores. Eu acho que ele vai ter que provar. Eu acho que ele vai ter que provar essas acusações. E eu não sou nenhum defensor do Mandetta, não. O Mandetta, politicamente, é uma pessoa que defende ideias completamente diferentes das minhas. Ele apenas, em relação à pandemia, foi, digamos, minimamente racional. Só isso. É o mínimo. Né? Minimamente racional. Foi isso que o Mandetta foi. Bolsonaro resolveu agora fazer uma acusação completamente absurda em relação a ele. É, e ele tem provas para isso? Porque, olha, porque se isso daí tiver provas, eu quero saber. Acho que o Brasil quer saber que tem gente querendo lucrar. E se tiver, tem que ser punido. Mas olha, se não tiver, é uma daquelas calúnias que daria um belo de um processo, né? É difícil ele responder enquanto ele tiver presidente, porque o Brasil tem aquela coisa da imunidade do presidente. Né? Vocês lembram disso. Hoje, gente, eu vou ter a honra de ter a presença no meu canal de um ex-ministro da Educação, o Renato Janine Ribeiro. Ele vai falar, entre outras coisas, sobre a necessidade de se opor a esse tipo de coisa do Bolsonaro. E também o cientista político Alberto Carlos de Almeida, que tem um canal aqui no YouTube e está organizando com o Renato Janine Ribeiro um curso de filosofia política. Imagina, inclusive, para ajudar a equipar as pessoas com capacidade de instrumentos para resistir melhor e para melhor compreender a realidade brasileira e compreender mais sobre política. Enfim, que é um esforço que nós também realizamos aqui no nosso canal. Eu até digo para vocês que estou pensando em montar um curso de introdução à história política, ou introdução à política, aqui no canal. Quero até a opinião de vocês nos comentários se vocês acham que seria uma boa ideia. Eu já tenho praticamente pronto um curso de política de saúde que eu também penso em lançar no canal. Queria a opinião de vocês nos comentários. Eu sei que nem todo mundo vai fazer os cursos, tem a questão do custo e tudo mais, mas é uma coisa que eu estou ainda amadurecendo. Né? Enfim, gente, esses absurdos do Bolsonaro eles precisam, quando ele entra em uma faixa criminosa, e muitas vezes as falas dele podem entrar assim, a gente não pode simplesmente repercutir. A gente tem que defender que processos sejam movidos por instituições. Por exemplo, as ONGs que estão sendo atacadas pelo Bolsonaro têm todo o direito de mover processos contra ele. Os indígenas, os quilombolas, né? O próprio Mandetta, ele agora atacado frontalmente, né, com essa aparente calúnia, eu não posso afirmar, porque se tiverem provas que o Mandetta fez isso, eu quero mais é que seja punido. Mas, a princípio, me parece, assim, de onde ele tirou isso daí? Quando você fala uma coisa dessa, eu acho que o mínimo que se exige é que você apresente algum tipo de evidência para dar suporte a essas acusações, né? Enfim, a gente sabe que o Bolsonaro e evidências, raciocínio, ler o que ele escreve, o que ele escreve não, o que é apresentado para ele, ali ler o projeto de lei que ele assina, não é o forte exatamente dele. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.